responsabilidade familiar e abandono afetivo, deveres intrínsecos do poder familiar e a responsabilidade dos pais pelo cumprimento. No caso, esses seriam os deveres que os pais, né? E quando eu falo os pais, assim, estudando um pouco o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vi que não só dos pais, mas da sociedade e do Estado, né? Todos têm esse dever em relação à criança. Obviamente que cai mais a responsabilidade dos pais. E é importante a gente saber quais são esses deveres, porque muitos pensam que não, que os pais não têm deveres, pensam que os deveres são só morais, quando na verdade eles também são judiciários, né? Eles também estão lá no estatuto, e eu acredito que tem algum código também, que eu acho que eu já li, que fala sobre esses deveres dos pais para com os filhos. Quais seriam? E você me explica se é um dever, se o pai ou a mãe não cumpriu, é um crime, é considerado como crime? Na verdade, assim, esse assunto é bem interessante, porque quando a gente organizou ali, né, o que a gente ia debater e conversar hoje, a gente fala tanto dessa responsabilidade dos pais para com os filhos, e também vem o próximo assunto, que é dos filhos para com os pais. E na realidade, assim, a gente vai até ter pouca diferenciação na questão de direitos e deveres. Claro, calma, salvo particularidades de cada caso. Porque eu falo assim, o pessoal já começa, pô, não tem herança, pô, não tem, né? Não, vamos com calma, porque nessa parte, pelo menos, a gente começa a dar uma melhorada no assunto. Então, o que acontece? Sim, temos muitos, os pais têm vários deveres em relação aos filhos, né? E esses são bem importantes. E na legislação, que nem eu falei, eu não vou ficar citando uma a uma, porque a gente tem vários assuntos, me disponibilizo, mas a gente tem desde a Constituição Federal, nós temos Código Civil. Nós agora, é um assunto muito novo e que está sendo muito debatido, o abandono afetivo, tanto dos filhos quanto dos idosos, né? Então, assim, temos responsabilidade civil, por ser, né, um assunto novo agora, estamos tendo decisões na seara da responsabilidade civil, e a gente tem também o Código Penal, porque vão ter ilícitos. Então, a gente tem um baita suporte jurídico nesse ponto. Então, por isso que eu te disse que a coisa começa a melhorar. Quando a gente entra E ainda tem o Estatuto da Criança, né? Tem os estatutos, o Código Civil, o Código E do idoso Penal, também. Exatamente, por seu lado também. E a Constituição também, que seria, né, o nosso ordenamento máximo, que todos os outros ordenamentos eles estão submetidos, né, aí ao que prevê a Constituição. Então, a gente tem esse amparo por vários meios. Mas os deveres, principalmente vindo da Constituição, a gente começa a falar no princípio da dignidade da pessoa humana, né? Já começa por aí. Então, o que acontece? Quando a gente fala em abandono afetivo, a gente não está falando só de abandono material, né? Aquilo que o pai está deixando de pagar, aquilo que o pai está deixando de fornecer, ou a mãe, né? Os pais, vamos falar assim, né? Depende de cada caso, de quem é o guardião. Mas também o afetivo, que é aquele de acompanhar, é aquele de dar o afeto, é aquele de propiciar que essa criança, vamos primeiro falar das crianças, tenham esse desenvolvimento pleno. Quando a gente fala em abandono afetivo, a gente está falando, na verdade, por isso intrínsecos a gente colocou na temática, porque é um dever intrínseco, porque se fala diretamente num direito de personalidade. Esse direito de personalidade, ele já começa, segundo o nosso ordenamento, desde o nascituro. O que é o nascituro? É o bebê dentro da barriga, ele já tem esse direito de personalidade. Então, a gente está falando de um direito que pode estar sendo violado já desde esse momento, né? Portanto, imagina quantos deveres os pais têm, né? Que são os mais diretos, que nem tu falou, o Estado tem, né? Mas os pais são os primeiros, né? São a ter que prestar esses direitos, não, esses deveres, desculpa. Então, o que acontece? A gente fala de abandono material e abandono afetivo. O abandono material é claro, né? E a gente acha mecanismos bem mais fáceis, né? Juridicamente falando, a gente pode, né,
quando os pais se separam, pedir pensão alimentícia, mas quando não há também essa questão de pais separados e estamos falando de maus tratos, e estamos falando de crianças que estão sendo negligenciadas materialmente, afetivamente, a gente também tem mecanismos de ação. E hoje a gente fala em responsabilidade civil, que foi o que eu te disse. Uma ação que a pessoa, então, já que ela não deu, ela não presta, né? Tu pode entrar com uma ação de alimentos, mas também tu pode entrar com uma ação de responsabilidade civil, que ela não deu o afeto, mas ela vai ter que te indenizar, vai ter que indenizar aquela criança, aquele adolescente, por não ter, né, prestado esse acompanhamento. Né? É o direito da criança e do adolescente e também, né, até o fim da vida, do livre desenvolvimento da sua personalidade. Olha o quanto isso afeta desde pequenininho, as implicações que isso vai ter, trazendo aí para o problema do narcisismo, que, né, essa pessoa que foi privada dos seus direitos de personalidade, do seu pleno desenvolvimento, ela vai conseguir uma pessoa que vai conseguir estudar, vai conseguir se inserir no mercado, vai conseguir ter relações e relacionamentos bons. Imagina o tamanho do prejuízo. Será que a gente não pode responsabilizar? Sim, nós podemos. Né? Esse abandono afetivo não é só não amar o seu filho, não é isso? Na realidade, assim, é bem interessante, porque já temos uma posição, essas decisões de responsabilizar os pais por isso, começaram a acontecer lá em 2005. E aí, assim, a gente sabe que no nosso país há decisões de todos os tipos, né? Vão variar de estado para estado, de juiz para juiz, tu vai achar decisões super favoráveis e outras nem tanto. Depende do entendimento de cada estado, do juiz e a nossa jurisprudência, que é o que a gente fala, e os precedentes. Né? Mas a gente tem uma posição do STJ que é bem interessante, que fala assim que amar é faculdade, mas cuidar é dever. Né? Então, assim, a gente não pode obrigar uma pessoa a amar outra, mas tu, responsável por ela, de alguma maneira, e isso está previsto no nosso ordenamento, tu tem o dever de cuidar. Então, aí é que entra... Esse cuidar não é só alimentar e calçar sapato. Não, é o acompanhamento. É fazer com que esse ser humaninho, né, que está sendo aí criado, ele tenha saúde emocional, seria isso? Exatamente, acompanhamento para que ele possa ter, né, todo aquele desenvolvimento psicológico necessário de acordo com a sua faixa etária. Então, assim, olha o quanto pode ser privado e o quanto, de repente, às vezes pode ser provado. Que, na realidade, essa é a ressalva de tudo isso. A gente precisa de provas, né? Não basta simplesmente alegar, né? A gente tem que conseguir constituir uma prova. Porque toda a responsabilidade civil, ela vai depender, né, de provas, né? Tu tem que ter aquele dano concreto, que tu consiga comprovar que houve aquele dano, tu tem que comprovar que tem um nexo de casualidade, ou seja, que a pessoa, né, ela é responsável por aquele dano causado. Então, tem algumas implicações. E essas provas seriam testemunhas... Exatamente, documentos, enfim, filmagens, gravações. Hoje a gente está bem avançado, né, nesse sentido de poder usar as diversos meios de prova. Hoje em dia a gente usa conversas de WhatsApp, prints, a gente anexa isso em processo, né? É claro, nós temos situações infelizes, né? Às vezes das próprias, voltando para a nossa temática aqui do narcisismo, da dificuldade da criança, às vezes, como eu vou reivindicar isso? Porque eu sou sozinha, né? Se a minha mãe tá fazendo isso, eu vou pedir para quem ir na justiça, né? Eu sou uma criança, então assim, a gente teve um caso bem midiático, que foi bem triste aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que o Brasil inteiro teve conhecimento, que foi do menino Bernardo, que foi assassinado pela supostamente, mas ficou comprovado no processo, pela madrasta, né, e amiga. Ele bateu na porta do Ministério Público, pedindo, implorando, colocando aquelas negligências, né, que estava submetido pelo pai. E houve ali ainda uma certa resistência, chamaram para audiência, conversaram, e olha como culminou. Então, assim... Por isso eu digo, a gente tem que esclarecer e debater esse assunto, para que, na realidade, até outras pessoas fiquem atentas a essa criança e possam ajudá-la, né? Às vezes são amigos próximos, vizinhos que estão vendo o que está acontecendo, né? Algum parente que tem algum discernimento, não seja lá um macaco voador, sei lá, mas que consiga ter um olhar e dizer assim, peraí, né? Vamos ajudar, porque tá demais.
porque às vezes a criança sozinha não consegue chegar lá, e aí fica difícil, ela não aparece. Na maior parte das vezes, não. E a cultura brasileira é de pé de galinha no mata-pinto. Então, as pessoas esperam chegar na morte da criança. Na pior hipótese, né? E tem ainda toda aquela cultura do não envolvimento, que, né, acontece na Maria da Penha, ou enfim, naquelas coisas. Não vou, é outra família, eu não vou me envolver, né? Tem também toda essa nossa cultura de não meter a colher, como a gente fala. Na Maria da Penha, essa mulher é adulta, ela pode gritar. Claro. Aí as pessoas tá gritando, tá? Tem algo errado, porque ela é adulta e tá gritando, então ela tá sofrendo. Uma criança gritando, chorando, é normal. O pai tá corrigindo, ela fez alguma coisa errada, né? O pai tá corrigindo, o pai é ótimo, a mãe é ótima, ela fala comigo aqui na frente. Olha que pai bacana, tá batendo sinal que ele corrige, que é o melhor pro filho. Tá educando. E aí, o final a gente já sabe. Pode acontecer o que aconteceu. Aqui no estado, a gente teve um caso dos meninos Cauã e Joaquim, e os pais, né, um era pai de um menino era pai e o outro padrasto. Ele colocou fogo no imóvel com as crianças, para dizer que foi um ato de incêndio não acidental, né, para promover a igreja, para a igreja deles ficarem conhecidas. E ele abusava dessas duas crianças. E quantas pessoas não notavam que aquelas crianças já tinham sinais de abuso, de sofrimento, passavam fome. Depois disso tudo, com conversas de WhatsApp, a justiça foi anexando, né? E aí, tudo. Quantos sinais essas crianças devem ter dado e ninguém viu, porque pé de galinha não mata pinto. Tem uma outra coisa que talvez ajude nessas situações, é que as pessoas também têm que atentar, que às vezes elas não querem se envolver diretamente, mas fiquem um pouco... Ainda bem que hoje esse assunto da criação, desse modo de criar as crianças já está um pouco mais avançado. O pessoal está tendo acesso que o bater já não é mais, né? Será? Se educa mais assim. Às vezes eu acho que a gente está tão atrasado. Quem sabe se as pessoas começarem, então, se não querem diretamente se envolver, mas de repente tu vai lá e tu tenta avisar o conselho tutelar de uma maneira mais anônima. Olha, eu tenho uma situação de um vizinho que eu tô achando esquisita. Então, quem sabe vocês dão uma verificada, porque às vezes quando a criança é muito pequena, talvez seja uma maneira... Diz que sim, né? Que é dos direitos humanos, que é anônimo também. É anônimo, mas acho que é 180 o número, se não me engano. Então, assim, tem algumas... 180, não sei. Eu acho que isso a gente colocando na internet, realmente já vai estar bem claro ali, assim, tem possibilidades, e eu acho que é bem importante cada vez mais trazer à baila isso da gente prestar atenção não só na nossa família, né? A gente vive em um coletivo. A gente tentar ver uma dúvida que me surgiu aqui agora. A lei da palmada, ela existe realmente? É algo que só o Xuxa comentou há um tempo atrás? Ela existe, a lei da palmada? Essa questão de lei da palmada, isso é uma coisa, é um critério muito difícil, né? Porque quando a gente traz essa questão de maus tratos para o judiciário, o que acontece? Vai ser analisado o caso concreto. E às vezes tem entendimentos e entendimentos, como eu te falei, por isso que o pessoal pega o melhor entendimento e sai dizendo que isso é lei. Isso é muito complicado, né? Porque pegou um entendimento favorável para aquela situação e sai dizendo que isso vale para todo mundo. Não, cada caso é um caso, vai ter que ser estudado e vai ter que ver como funciona e que extensão teve essa agressão, essa correção, ou seja, né, como é que a gente vai chamar. Mas o que acontece? É importante que a gente olhe o caso concreto, porque a criança ela vai demonstrar, né, alguns indícios que ela está sofrendo abuso, agressão física ou outro tipo. Isso, às vezes, a escola tem até a sua autonomia para também, como os vizinhos eu falei. Né? Mas não existe uma lei que obriga a punir, o que às vezes tem umas decisões equivocadas, na minha opinião pessoal, que a gente precisa começar a superar isso, é que eles tinham um entendimento antigo de que a família suporta mais. Eu vou te explicar. No sentido que se tu agredir, né, fisicamente ou verbalmente um vizinho ou alguém,
Ah, não, vamos responsabilizar, não pode. Mas dentro do âmbito familiar, a família suporta tudo. Eu vi isso escrito, expresso em decisões já. Algumas não, várias vezes, né? Que antigamente esse era o posicionamento. A família, ela suporta, ela é família, eles escolheram viver juntos. Então, ali, decorrentes, isso O filho é uma propriedade, né? é um Eu mero faço o que eu fator, quero. cada um cria como quer, e se o pai age. Só que a gente sabe já que isso tem implicações, e aí, infelizmente, o judiciário tem contato e acaba vendo os casos mais graves. Mas quanto já não apanhou, quanto já não sofreu humilhação, para às vezes poder chegar lá a conhecimento das autoridades, né? Então é algo que a gente precisa. Então, a lei da palmada, então, não existe. Essa questão de lei da palmada, a gente não pode falar. A gente precisa falar das decisões favoráveis, trazer cada vez mais a baila. Isso provavelmente é uma decisão desfavorável, uma decisão favorável diante daquele caso concreto que eu não tenho conhecimento, daí eu não vou poder te dizer as implicações, mas que daí a pessoa acaba criando, né, uma ideia de que é permitido tudo, e não é bem assim que funciona. Não é bem né? assim. Então, E o entendimento está mudando. O direito da criança, né, o direito dela como cidadã, eu não posso violar o direito dela, posso bater, né? Eu tenho esse direito de bater. Não, a integridade física. O meu dever, né, é livrar essa criança de maus tratos, então eu mesmo estou cometendo um crime. Não sei, exatamente. Não posso dizer que é um crime, mas eu mesmo estou indo contra a legislação. Eu próprio pai, que deveria cuidar e preservar e livrar meu filho de abuso físico e psicológico. É lógico, porque isso é uma agressão, vai ter implicações e configura, sim, um ato ilícito. E ainda bem que eu acho que o movimento agora já está sendo o contrário, de uma proteção muito maior do que a gente vinha vendo, como eu te falei, ali, pensando de 2005. E olha, as mães narcisistas odeiam o Estatuto da Criança e do Adolescente, odeiam. Eu lembro quando, eu acho que foi na década de 80 o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu era criança e eu lembro da revolta da minha mãe narcisista com o Estatuto. Eu lembro, assim, perfeitamente, e vejo as meninas comentando que elas são totalmente contra o Estatuto. E aí, quais seriam esses descumprimentos em relação aos pais com os filhos? Seriam o bem-estar físico e emocional do filho, a privação de alimento, de vestimenta, emocional, e agora dos filhos para com os pais idosos. Os idosos seriam a partir de qual idade? A legislação ela considera idoso a partir de 60 anos. É bem restritiva nesse sentido. 60 anos é considerado idoso independente de problema de saúde ou qualquer outra implicação. Ah, mas tem 60 anos, é super bem, é esportista. Não, é 60 anos, é etária a classificação. Né? Eu acho, assim, bem interessante colocar, porque eu até falei ali no início que os temas se interligam, que depois a gente vai falar da parte penal. Mas, por exemplo, esses maus tratos... quando a gente falar ali na parte penal, eu vou poder ilustrar melhor, a gente tem uma ideia até errônea, tu falou da lei da palmada, mas da Maria da Penha, né? Porque a gente tem uma ideia, eu digo, a maioria das pessoas que eu converso fica surpreendida, que não tem conhecimento jurídico, que a Maria da Penha, ela serve só para proteger a mulher contra a agressão do seu companheiro. Isso inicia não é bem assim, e não é bem assim. Nós temos, e eu já atuei em diversos casos, a gente tem a aplicação de Maria da Penha de agressão de mãe contra filha, e eu digo... Olha, eu tenho que confessar uma coisa, eu já fui em um evento aqui na minha cidade, só com, eu não sei, a parte jurídica, eu não sei qual o veículo que foi, para falar da Maria da Penha, a CSP, a Delegacia da Mulher, pessoas que trabalham nessa área fizeram uma palestra para a escola. Eu fiz EJA em 2017, e eu fiz essa pergunta, e a resposta que eu tive foi o inverso, você acredita? Que não, que é só... não, mas eu já te explico por quê. Que é só para companheiro, nem para desconhecido não pode. Eu falei, mas como assim nem para desconhecido não pode? Só pode se fosse ex-cônjuge ou o atual. Aí eu... Como assim? Na verdade, assim, é que a lei, ela quando ela entrou, ela vinculou muito a questão de gênero, né? Inclusive, até hoje, a redação da lei, ela coloca, está presente o termo que ela dependeria, então, que tivesse essa questão do gênero presente. Então, teria que ser, no caso, o agressor um homem, né? E a vítima uma mulher.
né? Só que depois a lei foi acrescentando algumas outras situações e houveram, na verdade, nem tanto acrescentando, mas houveram outras interpretações. E eu acho muito positivo isso, porque nós começamos a ter decisões, né? No sentido de que não... E hoje a gente sabe que não tem essa vinculação ao gênero, né? E sim uma implicação de uma relação, de uma agressão, seja ela física, verbal, porque a gente sabe que Maria da Penha não é só física, não é só violência física, né? Violência física, psicológica, patrimonial e moral. Daí entra a função da difamação e moral, né? Então significa o quê? Significa que a gente tem esse instituto e o que vai prevalecer não é mais o gênero. A jurisprudência já não conhece mais que isso está vinculado ao gênero. E sim, essas agressões, essa violência, ela ser praticada dentro de relações, prevalecendo de relações domésticas. Então, na realidade, nós temos ali que ter... Então, não é nem o caso de morar junto, às vezes, mas a gente tem que ter esse contato de um ânimo familiar, de um ânimo... Pode ser meu irmão, pode ser minha irmã. Exatamente. Minha mãe. Pode ser a mãe que agrediu a filha, pode ser o irmão que agrediu a irmã. Nós já tivemos decisões, claro, ainda são decisões minoritárias perto da grande maioria esmagadora, que são os homens que agridem as suas companheiras. Mas nós temos decisões, eu já atuei, em particular, em casos assim, e eu te digo que são diferenciados do normal. E a gente tem, inclusive, assim, casos interessantes, até esse eu não me recordo se foi do Rio Grande do Sul, mas da empregada doméstica da casa, que inclusive também sofreu violência. E aí tu não tinha uma relação de parentesco direto, mas tu tinha prevalência de relações domésticas. Então, olha a interpretação da lei nesse sentido, né? Então, assim, a gente precisa começar a ver, que nem eu te falei, a gente tem outras saídas por aí, né? Então, assim, eu até acho bem interessante, quando agora tu me perguntou dos idosos, tudo que mais ou menos vale, se a gente comparar o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis que amparam os, né, deveres dos pais, vai ser muito parecido com o dever dos filhos para com os pais acima dos 60 anos. Né? Então, assim, esses deveres se tornam muito parecidos, porque se fala de uma vulnerabilidade, que nem lá na Maria da Penha, hoje não é gênero, é vulnerabilidade. Né? Então... se entende que crianças e adolescentes são vulneráveis. Né? Teve um movimento de um deputado aí do Rio Grande do Sul, que ele estava movimentando para que fosse crime, né? Sim. Tem dúvida em como explicar isso. Não é crime, mas está no Estatuto do Idoso que ele não pode ficar desamparado. Se não é crime, não pode se fazer um boletim de ocorrência, mas eu entendi isso. A minha mãe, narcisista idosa, se ela se sentir abandonada ou vulnerável, ela pode abrir um processo para que eu possa cuidá-la. Exatamente. Aí se torna um crime ou continua sendo só um processo? Porque eu acho que não foi aprovado, porque a gente fez um movimento muito grande na internet, teve a votação do Senado.org, e a gente fizemos um serviço muito bem feito. Nós acolhemos... Na última vez que eu vi, mais de 800 assinaturas contra a aprovação. Estava em 200 e pouco. Eu não sei como finalizou. Então, não deve ter ido para frente. Mas, então, continua no Estatuto do Idoso. Continua. Que a gente tem o que a gente precisa diferenciar? Não é crime, continua previsto só lá esse dever no Estatuto do Idoso. Crime teria que entrar, então, no Código Penal, teria que ser tipificado, né? Então, o que acontece? Teria que ser tipificado como um tipo penal, que é o que a gente fala, para se tornar crime. Mas a questão é o ato, não é? Né? A gente vai ter que analisar caso a caso o ilícito que foi praticado. Porque tem uma coisa interessante que foge, que é difícil para os juízes e o judiciário entender, que ele não está presente ali na situação. Por isso que eu te falo das provas, né? Então, assim, a gente sabe que também, tirando a parte dos pais narcisistas e que, de fato, possam ter alguma intenção com essas ações, tem muitos filhos que, quando os pais chegam na cidade, eles também entram num conflito interno, de uma negação, é difícil, às vezes, cuidar. A pessoa nem consegue, às vezes não é por maldade, a pessoa não consegue lidar com a velhice. A velhice é tu cuidar de um bebê, às vezes, muitas vezes, né? E a pessoa, ela entra, vê o teu pai ou a tua mãe naquela situação. Então, assim, por isso esse dever, ele tá sendo incutido, né? Eles querem colocar como
né, um dever bastante... Querem não, ele está, inclusive já desde a Constituição, que nem o dever para com os filhos. É bastante sério e que seja levado bastante a sério. Mas como crime, no sentido de assistência, ainda não. Mas o ato decorrente dessa não assistência, ele sim pode caracterizar um ilícito penal, né? Porque como existe um dever, tu também deixar um idoso morrer de fome, abandonado, dormindo na rua, né? Enfim, é algo que vai, na verdade, caracterizar que eu sempre falo penal, né? Porque defere. Delas Desculpa, acho que o áudio deu um problema, não te ouvir. É por isso que eu falo com as sobreviventes, delas estarem fazendo uma poupança, pensando nisso, para quando esse idoso, se ele não tiver, porque ele precisa provar, né, que ele não Sim. possui de bens financeiros, não tem uma renda para se sustentar financeiramente, ter essa renda guardada para fazer um pagamento de mensalidade de uma casa de idosos, né? Uma casa de não, às vezes até mais. Porque você está livre, você não está deixando desamparado, e você não precisa ter o contato, porque isso supre, só de eu estar pagando uma casa de repouso, isso supre, ou talvez né, o juiz vá determinar uma visita por mês. Aí eu vou lá, faço a visita, tô livre, não é isso? Tá livre, mas é que eu acho que o pessoal pode se tranquilizar um pouquinho mais também, sabe? Porque assim, esse dano ele precisa... Vamos voltar tentando entender. E aí é o meu entendimento, eu vou deixar bem claro que é o meu entendimento frente ao que eu ando estudando nesse sentido. Um pai vai reclamar essa visita, tu vai deixar... Nós trabalhamos com provas, né? Ele vai, então, reivindicar que tu não tá dando assistência da visita. Tirando a parte material. A parte material é mais complicada. Porque se chegar nesse ponto, realmente, tu vai ter que prestar alimentos, né? Se tu não colocar numa casa de repouso, como tu falou, um asilo bom, e desse tem que ser bom, não pode ser qualquer coisa, né? Tu pode, então, sofrer essa ação. Ele pode ajuizar essa ação a alguém, né, por ele ajuizar essa ação, e tu ser obrigado a pagar alimentos que nem tu paga pro filho, que nem o pai paga pensão alimentícia pro filho, mais ou menos vai funcionar essa prestação material. Mas vai além disso, é a mesma questão das crianças, é o abandono afetivo. Eles também querem o contato, eles querem a tua presença lá, né? E aí a gente pensa, como assim essa presença, né? Essa presença vai se dar de que forma? Se tu não pode obrigar a amar, se tu não pode obrigar a gostar. E aí eles transformaram na responsabilidade civil. Então, então se tu não vai dar isso, então tu vai ser obrigado a pagar uma indenização. Mas eu digo calma pro pessoal, não pensar, eu entendi a tua proposta da poupança, e eu acho que, enfim, a gente nunca não é inválido se precaver das situações, mas assim, tudo precisa ser provado, né, Virgínia? E eu acho que sobreviventes, principalmente... sobreviventes, se tu for uma pessoa mais antenada, depende do tempo que tu abriu essas cortinas do narcisismo aí pra tua vida e tu viu o que tu sofreu, sei lá, tu pode já começar coletando algumas provas, né, de que essa convivência, ela nunca foi possível. Então, que dano é esse que tu tá causando? Tô falando bem, minha opinião pessoal frente ao assunto, tá? Como eu faria como advogada num caso assim? Como que dano é esse que esse idoso tem, na qual durante uma vida inteira, né, ele não precisava da companhia do filho, né? Ele difamou, ele mandou longe, ele expulsou de casa, ele fez isso. Agora eu tenho 60 anos, eu quero que tu me pague, porque tu não vem me visitar, né? Então daí eu digo assim, bom, eu acho uma coisa que tem que ser analisada, caso a caso. Porque tu vai ter que... Ele tornou essa convivência impossível. Aí agora vai ser possível. Que dano é esse que ele tá sofrendo agora que não sofreu a vida inteira? Né? Que dano psicológico é esse? Se ele viveu a vida inteira sem a tua presença, agora vai fazer falta no sentido psicológico? Tem que ser outra questão também, né? que até a minha advogada comentou comigo, é que você tem formas de você fazer a sua defesa... comprovando que você não tem capacidade emocional, psicológica de estar perto dessa pessoa, porque essa pessoa te adoece, e que se você não tem recursos financeiros para manter essa pessoa, esse idoso, num asilo ou uma casa de repouso, você pode comprovar. Se você não tem de onde tirar, você também pode fazer uma defesa
alegando que você não pode ter nem a parte financeira e nem a parte afetiva, porque essa pessoa já te trouxe danos psicológicos e emocionais, e a convivência te adoece. E aí você precisa de laudos, né? Psicológicos, psiquiátricos, testemunhas. Ela falou de gravações dessa mãe maltratando, então estou sempre comentando no grupo, filmem tudo. Qualquer tipo de agressão verbal ou física, filme, porque um dia você pode precisar, inclusive quando elas entram com processo para visitação dos netos. E aí você consegue comprovar de que essa não é uma boa ideia, né? Diante É aquilo, essa questão dos netos daí seria um tema salvar nas nuvens, né? Porque para elas não apagarem também. Fazer quase um projeto ali já, que tu vai guardando tudo. Claro, tem que ter. Essa questão dos netos aí é um outro assunto que também tem que ser analisado, porque às vezes fica difícil de comprovar, porque a agressão que ela faz para ti, em tese, fica difícil para colocar, todo mundo ter esse entendimento, um carimbo que ela é narcisista ali, um atestado que ela é, porque o teu psiquiatra te trata, mas trata ela, ele não vai poder aprovar o diagnóstico dela. Não, né? Então, jamais. Eu acho que nem deve existir nenhum processo, algum narcisista carimbo, porque eles enganam até os próprios profissionais, e a gente conhece, Brasil conhece, menos de 1% conhece narcisismo. Entre os profissionais também, que é o DSM, é um tantinho assim, ó, sobre o narcisismo. É algo muito sutil, que não é falado, não é comentado, e que é algo tão real em tantas famílias, entendeu? Então, a gente está fazendo esse movimento para que o judiciário também acorde. Que existem também as narcisistas, né? Claro. O judiciário tem as psicólogas, tem as assistentes sociais que fazem visita, e elas têm que estar ligadas que a mãe narcisista manipula todo mundo e pode estar manipulando até elas mesmas. Por isso que eu digo que eu acho que sempre é bom. Eu acho que essa questão de tu já ter essas provas e guardando essas provas, ela é importante. Por quê? Porque se tu depois não vai conseguir, talvez, comprovar que esse convívio contigo, talvez seja mais fácil comprovar. Mas em relação ao neto, vão dizer, tá, mas isso é contigo. Mas com o neto não tem nada a ver, ela pode agir diferente. Mas, de repente, tu tendo essas provas, dependendo da extensão, vou deixar bem claro, cada caso é um caso. Mas, assim, a gente pensando na pior das hipóteses, aquele sobrevivente que, assim, tem provas robustas e, sabe, uma coletânea, já tem, assim, montanhas de provas, né? Às vezes não tem dinheiro para pagar nenhuma terapia, né? Então, como é que tu vai também fazer essa prova, né? Então, assim, primeiramente, eu acho muito importante esse ponto de tu colocar de laudo médico, porque a justiça ainda é muito tímida. Eu ainda acho, assim, essa coisa, a advocacia, eu ainda entendo criminal muito tímida no sentido... nesses casos, não de crimes, de homicídios, mas eu digo nesses casos de utilizar de perícia médica, né? Eu sou a favor, eu acho que a gente sempre tem, porque eu sou advogada, eu não sou médica. Então eu busco um médico que me diga, olha, essa lesão é decorrente mesmo, é igual a lesão que estamos dizendo no DML, pegando o caso de Maria da Penha, vamos testar que essa pessoa faz terapia, né? Se ele não pode dar o diagnóstico, se ele não pode dizer que falar de narcisismo exatamente, porque não está tratando a pessoa, mas ele pode comprovar que tu está em terapia há tanto tempo, que tu está sofrendo decorrente daquilo, e isso a gente pode começar a pensar. Mas vamos pensar... Guarde todos os laudos, gente. Toda vez que vocês forem a um psicólogo, tá com depressão? Você pode me dar um laudo que eu tô com depressão? Às vezes ou você pro resto da vida, porque a gente tem que estar preparado para tudo. Entrou com um pedido do INSS, ficou afastado por conta de quê? Fibromialgia, transtorno bipolar, depressão, é o quê? Guarde todos os laudos, os carimbos do INSS, guarde tudo. Fazer o seu advogado muito feliz quando chegar com tudo isso, porque a gente consegue daí ter meios, né, de constituir essas provas.